E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Carreira Segura. Eu sou o Cássio Pereira e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa fantástica, a Gabi Mobo, a Gabriela, né? A gente vai entender como ela chegou na área de segurança, por que ela está tão dedicada, né, em falar sobre conscientização, né, e trazer essa mentalidade de segurança para as pessoas. Enfim, a gente vai entender um pouquinho sobre a carreira dela numa entrevista bem bacana que a gente gravou. Então vem conferir que tá muito bacana no Carreira Segura de hoje. Começa agora! Pessoal, como prometido, hoje estamos aqui com a Gabriela. A gente vai falar mais um pouquinho mais histórias legais para vocês. Se vocês não viram ainda no episódio anterior, a gente falou com a Gabriela também, a sua xará. A gente falou como é chegar na área de segurança e tal, dá uma olhada no episódio anterior. Mas hoje, foco na nossa outra amiga Gabriela, onde a gente vai entender esse mundo de segurança, ela que é mais da conscientização, da educação das pessoas. A gente gravou um podcast junto. Eu sou mais do bater para ensinar, ela é mais da conscientização. Mas enfim, Gabi, seja bem-vinda aí ao canal e é um prazer ter você aqui de novo. E se apresente para o pessoal para a gente começar. Olá, muito prazer, eu sou a Gabriela. Eu não tenho muito o que falar sobre mim, porque eu acho que eu tô fazendo, entendeu? Tipo, não é, eu sou grande coisa. Eu tô descobrindo o que eu quero, sabe? Muito bom, muito bom. Então, nessa descoberta, vamos entender como é que você veio parar na área de segurança. Da onde veio essa ideia? Você caiu de paraquedas, como foi a história da Gabi passada, né? Ela falou, meio que, né, gostava tal, e pingou na área de segurança. Pra você também foi assim? Ou você falou, não, planejei minha carreira, vou entrar nessa área, é isso que eu quero. Conta aí pra gente. Nossa, não, foi o contrário, assim, porque a minha história, na verdade, com a computação, ela surgiu muito novinha, porque eu sempre fui na minha, quieta. Só que eu gosto muito de escrever, tem um monte de livro aqui atrás e tal. Eu sou muito de escrever. E não quer dizer que eu acho que todo mundo pode ler, entendeu? Então, minha agenda, eu sempre tive diário. E a minha mãe, ela começou a brigar comigo por coisas que só estavam escritas no meu diário. E aí, muito criança, o que eu pensei? Vou escrever em código. E comecei a escrever em código. Olha aí, olha a revelação. Ela começou a criptografar o próprio diário para não ser hackeada pela mãe, né? Sensacional. Mas eu era muito novinha, então eu não sabia que isso era, tipo, criptografia nem nada. Sim. E aí, nessa fase de muito novinha, minha mãe ficou grávida do meu irmão caçula. E eu estudei numa escola... Porque assim, eu estudei numa escola militar, eu e a minha irmã mais velha. Só que antes de eu entrar na escola do militar, porque eu não entrei no primeiro ano, assim, como é muito concorrido, por mais que eu tenha entrado, não tinha vaga, então eu só pude entrar na metade do ano. Então, nessa primeira metade do ano, eu estudei numa escola particular com muitas meninas. E eu lembro que eu tinha 10 anos, que foi a fase que minha mãe engravidou do meu irmão. Mas aí nessa fase era naquela fase de assim, meninos contra meninas. Mas assim, a gente já falava dos meninos, sabe? E como que era? A gente escrevia bilhetinho, na minha época não tinha celular, a gente não trocava... Bilhetinho, né? Também, nossa, cansei. Exato. Só que o que aconteceu? Eu ensinei o código para as meninas, porque a gente não queria que os meninos lessem, né, nossas mensagens. O código que você usava no seu diário já. Muito parecido, porque a ideia não era que ninguém lesse meu diário. Era um raciocínio muito parecido. Eu só troquei, entendeu? Os símbolos e tal, mas o raciocínio era o mesmo. E aí um professor de matemática, eu lembro o nome dele até hoje, assim, mas eu não lembro o resto, assim, eu lembro que ele chamava Bruno. O professor de matemática pegou esse bilhetinho e leu. E aquele momento que todo mundo assim fica, ele não vai entender. Tá tudo bem. Só que esse professor pegou esse papel assim, sacudiu e falou assim, quem inventou isso aqui? Nossa, assim, ó. Literalmente ficou na mão, né? Tipo. Eu era muito nerd, assim, então, meu Deus, o professor não pode brigar comigo. E aí eu assumi, né? Eu falei, putz, fui eu. E aí ele falou assim, você sabia que isso aqui é criptografia? Aí pronto. Ali eu cresci, até entender que eu tinha que fazer computação, eu cresci falando que eu ia ser criptógrafa. O que criptógrafo faz? Sabe Deus, né? Nunca... Não era uma questão, né? Porque até então você é muito novinho, você não pensa em fazer, né? Você não sabe de faculdade, nem nada. Sabe nem o que tá falando, né?
E aí eu sempre fui da matemática e conforme você vai crescendo, amadurecendo, estudando, eu entendi que eu precisava fazer computação. E aí fui fazer sistemas, que já Assim que acabou o colégio, foi pra faculdade? Foi, e fui fazer sistemas. Só que eu entrei numa turma... detalhe, assim, eu tenho uma história de que eu amei minha mãe. Tenho essa também. Porque você, né, tá ali em casa, é um computador pra família inteira. Então era muito mais fácil, não quer dizer que é correto. Inclusive, eu sou contra. Uhum. Mas... não sei, sempre foi de mim essa questão. Só que eu sou, diferente das pessoas que eu conheço que são da área ofensiva, eu sou muito passional. Ainda mais que eu trabalhei com infra, se estiver funcionando, cara, eu não quero mexer, eu não quero destruir, não quero replicar, tá funcionando. Não rela nisso aqui, tá no ar. Tá no ar. O Lucas acaba comigo, porque eu falo, ai meu Deus, deixa o negócio. Tá no ar, não mexe, pra que vai mexer? Mas por outro lado, eu sou muito do amor e ódio, né? E aí, beleza. Então eu cresci já sabendo, tava na área. E eu entrei na minha primeira faculdade menor de idade. Então, todo mundo na área tinha, tipo, 10 anos. O mais tranquilo ali tinha 10 anos de experiência com tecnologia. E eu estudava à noite, que era o único horário que eu conseguia ir. Meu pai me buscava e me deixava e me buscava. Já trabalhava nessa época, Gabi? Não, eu fiz estágio. Quem sabe meu nome vai ver lá que tem um estágio no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mas foi em Brasília tem o que a gente chama de PAS, que é tipo um Enem por ano. E aí foi meu estágio de ser um criminal, só que nessa época, gente, tinha atualização, todo dia tinha atualização de versão naquele sistema, eu falava, nossa, eu preciso resolver esse sistema, porque era o que eu gostava, não era outra coisa, né? E aí eu fui estudar TI. No que eu fui estudar TI, eu entrei como qualquer pessoa entra, suporte, service desk, tudo. Só que logo que eu saí, foi pra Global Web, bem novinha. Assim que eu fiz 18 anos, eu comecei a querer trabalhar, porque eu sentia que eu já estava atrasada. Sim. Todo mundo ali, tipo, mexia desde sempre, trabalhava já há alguns anos, e eu fui ter computador porque tinha na minha casa. Não era, tipo, eu não fiz curso extra, eu mexia porque eu era futrica mesmo, não tinha... Mas eu não tinha essa questão de, nossa, eu preciso... desbloquear esse jogo, eu nunca tive isso. Pra mim, não é. Só que ao mesmo tempo... A história tá funcionando ali, não mexe naquilo, é o que você acabou de falar, né? Só que ao mesmo tempo, quando... e é uma coisa que hoje não, esse ano eu descobri, lendo uma pesquisa, eu sempre tenho essa cara e eu tenho uma cara de ser um pouco mais nova, principalmente dependendo de como eu estiver vestida, moletom, não sei o que, mais novinha. E aí, muito cedo, eu tive muito acesso, assim, a conteúdos de pornografia de meninas muito novinhas. E eu sabia que aquilo era errado. Então, é um tipo de coisa que não é que você mexe, aquilo te atrai. Então, assim, eu tinha Twitter naquela época. Cara, todo dia eu recebia um pau indesejado, entendeu? E isso deixa uma pessoa puta pra querer derrubar as coisas. Caralho, quando eu... 2015, já com experiência, com tempo... Eu fui fazer computação forense, me especializei em forense antes de trabalhar com application security. E, cara, os primeiros casos que eu fui ajudar, auxiliar, assim, era no caso de pedofilia. É um bagulho muito pesado, assim, é muito forte. Mas, enfim, continue aí sua história. Então, aí como eu tenho essa questão do amor e ódio, quando eu via isso eu ficava puta, aí eu queria, tipo, tirar o acesso dos caras. E aí o que acontece? Eu sempre gostei, sem saber o que era, de DDoS, que é você negar o serviço, né? Então você tirou... Eu sou bruta, infraestrutura você tira, corta o acesso, sai. E aí, na época que... A segunda empresa que eu trabalhei foi a DFTI em Brasília, que é uma empresa de consultoria de segurança. Então, assim, foi cagada. Eu tive muita sorte e cara de pau, porque quando eu tava na entrevista, gente, eu falei de DDoS pro DMR. O DMR é só foda, que é o Parreira. Ele é um dos olds da área de segurança, né? Ele é foda, é um dos cofundadores da H2, HC e tudo mais. Então eu vi que ele era muito foda e eu aprendi muito com ele. Só que eu tinha 19 anos, 18, 19 anos, eu até fiz aniversário quando a gente trabalhava junto. Então eu vi a área de segurança muito... Numa época que é quase 10 anos atrás, que, velho, era mais pesado. E aí chega uma menina muito novinha,
foi muito difícil, assim, eu tinha uma outra postura. Hoje eu falo, tá, foda-se. Na hora que o bicho tá pegando, eu entro, entendeu? Agora, enquanto alguém fizer, eu falo, então faz, resolve. Hoje é a lei do mínimo esforço, sabe? Sim. Mas nessa época que eu tava me provando muito, foi muito difícil. Não pelo DMR, mas tinha outros caras na equipe que foram muito difíceis. E assim, não durei 3 meses. E aí eu aloprei e falei, pronto, não quero mais saber dessa porra. Fiquei puta com a área, fiquei puta Foda-se. com a área. Não quero mais trabalhar com segurança, não gosto. Não é o tipo de coisa que eu quero ser, entendeu? E não pela área, porque eu tenho paixão, mas pelas pessoas. Sim, é diferente. Eu passei por isso quando eu comecei em desenvolvimento lá atrás também, tipo, uma galera arrogante pra caralho. Tudo que você precisava de ajuda era vai no Google e se vira, tipo, não tinha uma empatia, não tinha uma parada assim. Lógico, aos poucos eu fui aprendendo que ninguém tem que ser também 100% simpatia, por outro lado, ninguém tem que discriminar, ninguém tem que te tratar mal, nesse sentido, sabe? Não chega nem a ser discriminação, é uma parada meio bruta, assim, eu acho que, eu não sei se eu vi a Gabi comparando, mas eu já vi alguma menina falar isso, assim, é quando uma mulher fala assim, puta, eu gosto de futebol, e aí de repente alguém vira e começa a te testar e começa a falar assim, tá, entendi. Porque, vai se fuder, eu só gosto, tipo, mano, não enche o saco, caralho. É porque é tipo muito isso também, né? Profissionalmente, né? Eu curto tal coisa. E aí sempre tem alguém de. Então vou te testar. Então me fala isso. Fala, não, eu só gosto, eu só sou entusiasta, eu não sou especialista, doutorado da parada. É só isso, né? É isso. Só que nessa época, cara, eu tinha 18, 19 anos. Eu tava com sangue no olho. Eu queria te provar todo o tempo. E era aquilo que eu falei assim, velho, eu tinha o DMR, ele é cofundador da H2. Eu não ia chegar perto dele, entendeu? Mas eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Tanto que hoje eu acho que a forma como eu trabalho, a forma como eu lido com as coisas, veio muito disso que aconteceu. Só que quando eu saí, eu não queria mais a área de segurança. Ainda mais porque eu estava em Brasília, eu era muito novinha, era a empresa referência. Eu falei, foda-se, não quero mais saber, assim. E eu quase desisti real da computação. Só que minha mãe falou, cara, você tá no meio da faculdade, não vai desistir. E ela cadastrou meu currículo na Cato. Na época, né, que não tinha essa... Eu pelo menos não sei se tinha... Gente, estamos falando aí de quase 10 anos. já tinha o API, foi nessa época, certeza. Mas não tinha, tipo, o LinkedIn da forma como é hoje, não tinha rede de contato como é hoje, eu era muito novinha. Então, uns meses depois, pela Cato, uma moça me ligou e falou, olha, a gente tá aqui, a gente precisa de alguém na nossa equipe, achei legal ser você. E aí eu fui chamada e já comecei a trabalhar, assim, eu nunca tive recusa de emprego, sabe? E aí é uma coisa que muita menina fala, putz, a área é terrível com mulher, e eu acho que não, as pessoas gostam de trabalhar com mulheres, sabe? Eu sempre tive, eu acho que uma porta de entrada por isso, porque é isso. Uma das coisas que ela me falou foi assim, a gente não consegue falar com a área de TI que a gente tem, né? Era um plano de saúde, um hospital. E ter uma mulher lá dentro, pronto. Ajudava nessa comunicação, né? Então assim, eu acho que foi ali que eu vi que era bom ser mulher, porque até então era tipo muito, eu achava que tinha que brigar também, ao invés de usar o fato de ser mulher a meu favor, sabe? Sim. E foi maravilhoso. Aí, dentro dessa mesma empresa mesmo, eu acabei virando gerente de projeto, porque assim, bicho, a gente tava construindo a empresa, a gente fez tudo, a gente fez a infra numa época que não tinha nada pela internet, não tinha... Na unha. Era caro, entendeu? Então você subir servidor, formatar a máquina na unha, é muito... Ninguém sabe o que é isso. E eu, como menina que morava em casa, eu ainda tinha uma questão que era assim, eu tinha horário. Então, assim, mesmo que no período que eu era infra, eu falava, gente, 6h30 eu preciso que todo mundo vá embora, porque eu preciso trabalhar, porque 8 horas eu tenho que dar em casa. Então, assim, meu pai não deixa. Não, senão minha mãe vai descobrir a criptografia do meu diário agora depois de velha. Então, eu ainda tinha essa questão de ser menina e falar, gente, eu tenho que ir embora, meu pai, ele não entende, entendeu? Sim. Então, e aí nesse meio tempo, vim pra São Paulo, acabou capotando o carro, quase morri, e aí... Você também capotou um carro? Eu também capotei um. Só que fiquei em coma, foi foda pra caramba. Putz, não, meu não aconteceu nada, eu só dei uma pirueta com o carro e parei em pé, o carro destruiu, eu falei, nossa, eu capotei. Eu ralei um dedo sozinho, mas enfim.
Eu fico um pouquinho de raiva quando alguém fala isso, porque o meu foi um estrago, cara. Eu fiquei real. O meu arregaçou, mas não aconteceu nada comigo, né? Enfim, e que bom que você tá bem também. Aí eu fiquei um tempo, assim, real, assim, mal. E aí foi uma forma como o DMR se aproximou de mim, porque, assim, eu real quase morri. E aí minha irmã publicou no Facebook. Eu lembro de ter falado umas besteiras. Quando você tá meio passado de remédio, você só fala besteira. E eu falei assim, imagina se eu morro, eu vou ficar puta com quem escrever no meu Facebook. Não quero ninguém, depois que eu morri, me mandando mensagem. Manda agora que eu tô aqui. E aí, um dos que me mandou mensagem foi o próprio DMR, porque ele ainda tava na bad, assim, ele sabe que pisou na bola comigo. E ele falou, pô, quase morreu, como é que você tá, não sei o quê. E aí ele foi um dos que me estimulou a voltar pra área, voltar pros eventos. E aí, nisso eu acabei trabalhando com o Hackaflag. Dentro dos eventos do Hackaflag, eu acabei conhecendo a Karina, que tinha um projeto do Tech Kids. Eu vou falar que tinha, porque, cara, eu nunca vi nada prático feito. Ela falou que teve um evento, de fato teve com a Microsoft, mas foi um dos motivos pelos quais a gente não trabalha mais junto, porque, assim, eu preciso de mais, entendeu? Eu quero trabalhar com isso, então eu precisava fazer esse projeto funcionar melhor. E aí, que é um pouco do conteúdo que você faz hoje, né? De conscientização para pais, de controle parental, esse tipo de coisa, né? Só que, assim, ela tem umas ideias que eu vou achar mal barato quando acontecer, mas, assim, nós ainda não estamos preparados como país, como sociedade. Que ela quer, por exemplo, umas Olimpíadas de cibersegurança. Puta, vai ser foda. Ninguém tá preparado para isso ainda. Então, eu achei melhor, como boa infraestrutura, construir a estrutura. Fazer a base primeiro, né? E pra mim você trata na base dentro de casa, falando de segurança o tempo todo, porque é uma coisa que eu vivi. Então eu tenho um irmão que tem 11 anos a menos que eu, cara, ele sempre foi tudo bloqueado, porque o meu irmão me pegou quando ele começou a ter acesso à tecnologia na minha pior fase, assim, de segurança, que você fica meio doido, você fica meio paranoico, sai do Twitter, sai das redes sociais. Você fala, puta, essa criança vai entrar na internet, vai ter um doido atrás desse menino. E eu tava quando o Lucas, meu irmão, né, nasceu, eu tava numa fase terrível, assim, de ver muita coisa e falar, o que eu faço com isso? Porque naquela época a justiça não tinha nem lei. E esses dias, pegando o gancho do que você tá falando aí, até de conteúdo aí pro pessoal que sempre assiste o canal, eu acompanho um psiquiatra no Instagram, ele sempre posta conteúdo e tal, enfim. E esses dias ele falou que a ascensão da prostituição, ele comenta mais ou menos assim, as meninas, né, que estão, meninos também, mais pra mulher, que tá nascendo agora, até seus 15 anos de idade, vão sofrer alguma experiência de prostituição. E aí ele explica do porquê lá, essa questão do TikTok, o Pix e tudo mais. Por quê? Começa, postou o pé, postou dançando. Faça um Pix aí pra você postar a foto do seu pé. Faça um Pix, sabe, esse tipo de abordagem que começa sutil. É só o pé, tá tudo bem. Às vezes a menina que não tem essa instrução, é o que você falou, instrução de casa e tudo mais, daqui a pouco é a nudez e tudo mais, enfim. Né? Eu tenho uma questão muito séria que, assim, esse tal do empoderamento feminino, e aí de repente você fala pra uma menina de 12 anos que ela é dona do corpo dela, que ela pode postar foto pelada, e isso é uma mentira, porque na internet é só o que os caras querem, entendeu? Principalmente um cara que não precisa abordá-la, porque ela já publicou. E aí tem um monte de vídeo, por exemplo, que as pessoas publicam, os jovens, né? Principalmente menina. E aí estão com aquelas roupas de ficar em casa, que você não sai na rua, porque é muito, né? Te expõe muito. Então estão de shortinho, parece uma calcinha, estão de topinho que, assim, não cobre nada, você vê até o bico do peito, e aí dançam e vai parar no site de pornografia. É muito sensual e a criança não tem esse poder de discernimento, né, cara? É foda isso. Né? Não adianta falar que tem, é que você falou, empoderado, que não é. Eu tenho irmã também, uma de 17 e uma de... A Raíssa tá com 7 ou 8. E também ela gosta lá dos TikTok, gosta de postar as coisinhas e tal. E eu falo pro meu pai, tem que tomar cuidado, né? Porque vai avançando, às vezes ela não tem o discernimento pra isso. E é o que você falou, tem um doido aí na internet que os caras só querem isso, né? E aí você chegou nessa parte de conscientização e nesse mundo aqui, depois do Hack Flag, depois dessa virada aí que você contou? Porque assim, quando eu comecei, ela falou assim, bora fazer o Tech Kids, bora tocar. Eu falei, bora. Só que no momento que eu comecei, ficou muito claro pra mim que as pessoas não estavam preparadas, por exemplo...
Cara, eu boto fé que nem a área tá preparada para uma Olimpíada de cibersegurança, entendeu? Você postou um negócio esse dia no Instagram lá de limpeza dos contatos do telefone, por exemplo. Eu tinha feito um tempo atrás, sempre faço umas limpezas e, cara, você para pra olhar os contatos, tem lá 1000 contatos. Você não sabe 10% de quem é. Aliás, 10% você sabe quem é, o resto tá lá, funcionou, coisas assim, né? Não, são coisas. A gente também é ser humano, então a gente também baixa a guarda. Igual, tipo, esses dias eu contei do amigo meu que trabalha na área, ele é de um Red Team, mas caiu num golpe por um aplicativo aqui na minha casa, entendeu? Ele tava com fome, então o cara falou, ai, vou ter que cancelar, você paga aí. Ele falou, não, beleza, só manda. Ele só queria um hambúrguer, entendeu? Sim. Chegou aqui e caiu no golpe. Só que assim, o bom de ele ser da área é que ele sabia resolver, mas quantos usuários não sabem resolver, sabe? Muita gente não sabe, cara. E aí é o caso dessas meninas novinhas, tipo, beleza, elas publicam um vídeo muito exposto delas, de repente vai parar num Pornhub da vida, elas não sabem tirar do ar, elas não sabem fazer. E outra parada ainda, cara, pegando, pra gente não esticar esse tema, porque, mano, isso é um tema muito foda, dá pra gente fazer um podcast só disso, dessa parada, é muito, muito foda mesmo, mas vira carreira, né, porque OnlyFans e ganha dinheiro, e vira uma carreira pras meninas isso, tipo, e às vezes ela sem instrução pra isso, ela caiu nisso de paraquedas, não sabe o que tá fazendo, mas tá ganhando dinheiro, e uma hora fica bom. Que é foda, isso se torna a reputação dela, porque ela fica conhecida por isso. E uma empresa, de repente, um banco, não contrata. Não contrata. Entendeu? Um hospital não contrata. Ela quer ser, sei lá, professora infanto-juvenil, a escola não contrata. Gabi, pra gente não esticar o vídeo, é um vídeo curto sempre, mas, e cara, é foda, essas conversas com a Gabi também durou 40 minutos o vídeo, eu querendo parar, falando, não, vou parar. Mas, cara, muito boa sua história, muito bom esse ponto da criptografia. Você falou, mano, eu criei um código aqui pra me proteger sua privacidade, chamou a atenção do professor, pô, querendo não, foi um dos casos que falou que era meia nerd, foi trabalhar na área, começou uma faculdade, enfim, tá aí fazendo um trabalho maravilhoso. O que você diria pra quem tá começando hoje? Tipo, eu sei que não tem receita de bolo, né? Eu tenho 4 histórias. Tem 4 histórias aqui já no canal, que a gente tá entrevistando o pessoal, de, cara, são perspectivas diferentes. Pra mim funcionou fazer faculdade, pós-graduação, não sei o quê. Pra outros amigos, sequer terminaram a faculdade. Então aí super bem também na área, né? Então não tem receita de bolo. O que você diria de dicas, assim, pra galera que tá começando, além do cara de pau? Sugestões aí, pra você começar agora. Eu vou contextualizar o porquê da cara de pau, porque, por exemplo, o que eu tô falando é assim, quando eu entrei de fato na área de segurança mesmo, por exemplo, quando eu fui trabalhar com o DMR, ele que fez minha entrevista, e aí eu falei de DDoS, ele é um cara muito foda de segurança, eu acho que ele tá na Intel, na Amazon, enfim, ele tá muito foda hoje. E, cara, ele tava incrível, eu tava estudando, fazendo meu TCC sobre DDoS, e falei sobre isso. Só que muita gente, por exemplo, quer entrar na área de segurança e fica com medo. Eu sou a pessoa mais simpática da área e tem gente que tem medo de falar comigo. Você é mais simpática, Gabi? Eu sou. E eu faço um exercício pra ser simpática. Mas, por exemplo, muita gente que quer entrar na área e eu acabo gostando das pessoas que falam comigo, eu passo pro Lucas, porque ele sempre tem vaga e tal. Só que, assim, é uma área de confiança. Então, não dá pra pessoa falar... Porque, assim, por mais que ela faça um projeto muito foda, se você ainda não for confiável, ninguém vai te contratar. Porque é uma área de confiança. Eu fiz uma entrevista esses dias com o Júnior. O cara era júnior, pra trabalhar, pra aprender e tal. E na entrevista ele falou assim... eu gostava de fazer... pentest e tudo mais, só que aí depois que eu me envolvi nos problemas, eu mudei de área. Aí eu falei, mas que problemas? Pelo que eu entendi, ele meio que vazava cartão de crédito e trabalhava nesses grupinhos vendendo cartão de crédito. E aí ele caguetou os caras do próprio grupo. Não. Tipo, uma parada dessa. Eu falei assim, mano, se esse cara vazou os dados dos próprios criminosos que ele trabalhava, imagina o que ele vai fazer com os dados dos meus clientes, dos meus funcionários e tal. Então assim, ele era bom tecnicamente, mas não deu pra seguir. É o que você falou, a confiança matou ali. E eu acho que isso vale extremamente para a área de segurança, mas isso vale para todo mundo. Tem um dele que falou comigo esses dias, tipo, a gente tem acesso a dados sensíveis. Se a pessoa não souber lidar com isso, faz o quê, entendeu? Então, e outra coisa, entrar em contato com a área que você quer entrar. Então, por exemplo, tem gente que quer trabalhar com segurança, mas eu vivo tendo vaga. Tipo, eu tenho amigos que são chefes de empresas, tem gente que é chefe de equipe. Do network, né? Só que, tipo,
o grupo se conhece, a gente acaba conhecendo quem tá tentando entrar na área. Só que se ninguém abre a boca, eu não sei que a pessoa tá procurando emprego, Sim, entendeu? sim. Aí como que você indica? Você não indica, fica por isso mesmo. Sim. Então, e acaba que é isso, a área precisa de vaga, mas a gente não confia nas pessoas. E se ninguém fala com a gente... E outra coisa, a abordagem. Então, assim, tem gente que fala comigo, foi o que eu falei, eu já passei da fase de me provar. Então tem um cara muito novinho que quer me corrigir, mano, vai tomar no seu cu, sabe? Ele quer me corrigir com uma parada assim. Por exemplo, eu tenho consciência hoje que eu falo... Cara, eu comparei cibersegurança com o Shrek. Entendeu? Eu tento ser o mais didática possível, mas tem que estar mastigado, assim, pra mãe conseguir entender, conseguir explicar. O seu público tem que estar mastigado e olhe lá ainda, né? Então, mas é uma coisa que, assim, não quer dizer que eu não saiba, não quer dizer que eu não pesquisei pra caralho, entendeu? Não foi à toa que outro dia eu publiquei, inclusive o DMR me coroando, assim, rainha, no grupo da H2, porque é isso, tipo, se eu não souber, eu vou ter vontade de falar, puta, errei, vou pesquisar, mas não precisa vir me bater, eu já passei dessa fase, entendeu? Sim. Então tem muita gente que chega na gente e quer bater, e aí você fala, mano, eu tenho seu cu. Acho que então a palavra aí seria humildade, ainda mais pra quem tá começando, né? Não, vem por baixo, vem tranquilo, Tem pede tamanha, oportunidade, você vai conseguir seu espaço, não adianta vir com o peito de pombo, né? Não vai funcionar, sabe? Porque a área corta. Sim. E uma vez fora da área, você não volta. É difícil, a área é pequena, né? É. Pequena, a gente se conhece, todo mundo se conhece, é foda. Bom, cara, show, dá pra passar a vida trocando ideia de história, é muito da hora, mas não dá, o vídeo tem que ser curto, Gabi. Obrigado mais uma vez por participar, disponibilizar o tempo em meio a toda a correria. Vou te chamar pra gente fazer um podcast agora dessa parada de parental, pornografia, então acho que é muito bacana a gente falar sobre isso. De vários aspectos e uma conversa mais longa, e só agradecer de novo. E pessoal, sigam as dicas aí, ó. Seja um cara de pau, como é que seja cara de pau, humilde, e tinha outra. Corre atrás da área, seja de confiança também. Apareça, né? Apareça, apareça que isso vai fazer sentido pra você. É isso. Fechou então, a gente se vê na semana que vem, pessoal. Valeu, Gabi.